Olá! Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre o assunto da Bíblia, sobre as profecias e a esperança para o futuro. No último encontro, nós falamos a respeito da volta de Cristo, que é a esperança de todos os cristãos, que era dos apóstolos, que foi de todos os patriarcas. E hoje nós vamos falar sobre quando serão essas coisas. O texto aqui está falando a respeito de que aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Está em Mateus 24, 36. Bom, esse texto parece nos informar que o dia e a hora não nos foi revelado, mas Jesus, lá em Mateus 24, 32 e 33, deixou esse texto para que nós soubéssemos que tem sim uma forma da gente ter uma noção de quando Jesus vai voltar. E aqui fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas se brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. O que está nos falando? Que haveriam sinais, assim como quando a figueira tem todo aquele comportamento de brotar, né, de renovar as folhas. A gente sabe que está chegando o verão, também a volta de Cristo. Saberíamos que estaria próximo, por quê? Porque haveriam sinais. Jesus fala então desses sinais em Mateus 24 e outros textos onde os apóstolos também elucidam, e é isso que nós vamos falar agora. Naquele dia, Jesus ia se retirando do templo, quando, vendo aquela magnificente estrutura, né, Jesus olhou para o templo e disse: Eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Nossa! O que será que Jesus estava querendo dizer? Os discípulos, olhando aquela declaração, eles pensaram: só pode ser o fim. E então Jesus foi falar com os discípulos a respeito daquela interrogação. E ele, no texto de Mateus 24, verso 3, nos diz: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Porque Jesus tinha falado de que não ficaria pedra sobre pedra, e para eles aquilo seria um sinal do fim. E então Jesus passa a falar de várias coisas que estaria acontecendo no mundo, na terra, quando estivéssemos vivendo no tempo do fim. Esse tempo do fim, nós temos uma profecia que nos fala, em Daniel mesmo, a respeito do período que seria contado como o tempo do fim. E é uma profecia bastante precisa que nós vamos estudar um dia com vocês. E esta profecia aponta o tempo do fim. A partir do século XIX já estaríamos vivendo o tempo do fim. E nós veríamos coisas acontecendo que iam se intensificar cada vez mais. Olha só, ele nos falou sobre os sinais no mundo natural, catástrofes, terremotos, coisas estranhas acontecendo no mundo, que assim, toda a vida tivemos estas coisas acontecendo. Mas nós vemos pelos textos que isso seria como as dores de parto, ou seja, elas vão se intensificando em ocorrências e em intensidade. Em Mateus 24, 7, diz que ia se levantar nação contra nação, reino contra reino, haveria fome, peste, terremotos em vários lugares. E do mundo natural, nós estamos aqui vendo terremotos. E em Lucas, capítulo 21, verso 11, Jesus disse que haveria grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Nós estamos vendo exatamente isso que está aí nesse título, né? Sinais no mundo natural. Quantas coisas nós já não presenciamos no nosso século, né? Tsunamis, movimentação da Terra, mas assim, com coisas que foram acontecendo em grande intensidade, coisas que em determinados lugares que nós não estávamos acostumados a ver,
passaram a acontecer. Então, isto vem se intensificando a cada dia mais. É isso que nós estamos vendo. E o que dizer do que Jesus disse sobre o mundo social? Ele disse que haveriam sinais, no mundo social, epidemias, fomes, terror, ansiedade. Tudo isso foi profetizado por Jesus. Vejam nesse texto onde fala em Lucas capítulo 21, verso 11, diz assim: haverá grandes terremotos, como nós já falamos, mas fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis. Lá em Lucas 21, de 9 a 10, diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. E o que foi que aconteceu? Haveria nação contra nação. Nós vimos nos últimos 100 anos acontecer exatamente as duas grandes guerras mundiais. E, de fato, Jesus havia já predito que não seria o fim. E realmente não foi ainda. Jesus sinalizou que haveriam essas guerras como sendo um pré-anúncio de que nós estaríamos vivendo o tempo do fim. Jesus, continuando nas profecias do tempo do fim, ele advertiu a respeito de falsos cristos, falsos profetas que se levantariam no tempo do fim. Em Mateus 24, 4 a 5 nos diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, mas enganarão a muitos. Você sabe, tem muitas pessoas falando sobre a Bíblia, porém com meias verdades. E isto haveria de acontecer no tempo do fim. Pessoas que iriam tentar, através de milagres, entre aspas, porque as verdades da Bíblia não seriam apresentadas totalmente como elas devem ser. E aqui em Mateus 24, 24 nos diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Então veja, não quer dizer que se a pessoa faz milagres e prodígios é de verdade ou provém de Deus. E olha agora o que foi dito em São Lucas 21, 25. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Você já sabe, nós estamos vivendo num tempo de muita ansiedade, de muita perturbação. Pessoas estão lotando o serviço de saúde mental por conta de tudo que vem acontecendo nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Medo, pânico, ansiedade, inquietação. Você não acha que isso realmente é um quadro do tempo do fim? E agora observe esse texto de Tiago, capítulo 5, de 1 a 3. Esse texto você leia com bastante carinho aí, observando os detalhes. Está falando do tempo do fim também, porque fala de pessoas ricas que acumulariam riquezas às custas da exploração de outras pessoas. E mostra que quando Jesus estivesse próximo de voltar, haveria perda de riquezas, de coisas, de um colapso econômico, Então, isso são predições para o tempo do fim também. E agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 3 a 4, fala também de um quadro do tempo do fim a respeito de quando o mundo estivesse vivendo um período de aparente paz. As nações iam se movimentar, E nós sabemos que existe um movimento muito grande, universal, globalizado, na tentativa de termos paz entre as nações. E aqui nos diz que quando houvesse um movimento muito bem uniformizado, onde as pessoas tivessem uma ligação internacional de vários aspectos, buscando uma paz internacional, haveria o fim. O fim iria acontecer. Precisamos ficar atentos porque nem sempre a movimentação buscando o bem, entre aspas, de todos, quer dizer que seja algo que diz respeito realmente ao que Deus quer para a humanidade, Porque a verdade está na palavra de Deus e nós precisamos ficar atentos com isso também. E olha esse texto onde fala de dias de decadência moral. Está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, onde nos diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí eu faço a pergunta: você não acha que nós estamos vivendo nesse tempo? E agora, 2 Pedro 3, 3 a 4 nos diz que nos últimos dias também haveriam pessoas que seriam escarnecedoras, ou seja, pessoas que iam rir de quem acredita que Jesus vai voltar, que ia falar, imagina, esse assunto já está falando há muito tempo e as pessoas morreram, todos os que já pregaram no passado, mas é exatamente neste momento que Jesus vai voltar. Quanto mais zombadores tiverem, quanto surgirem pessoas mais arrogantes, pessoas que ficam debochando, essas pessoas estarão participando dessa profecia, só que do lado contrário. E aqui eu gostaria de chamar a atenção a respeito de algo que estaria acontecendo no tempo do fim, que está em Daniel capítulo 12, verso 4. Preste atenção nisso. Aqui Deus nos adverte através do profeta dizendo: olha, tu, porém, Daniel, encerra as palavras. Naquela época, né, Daniel deveria encerrar as palavras, selar o livro, porque o livro ficaria selado até o tempo do fim. E de fato, o tempo do fim seria a partir do século XIX, quando esse livro começou a ser estudado e compreendido. E aqui, ainda continuando no texto, nos diz que muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Em outras versões diz que a ciência se multiplicará. E é dessa época para cá que a gente viu uma evolução muito grande da tecnologia, de estudos inclusive, do estudo mais aprofundado do livro de Daniel. E o importante aqui é saber que aqui fala que era até o tempo do fim. O tempo do fim nós já estamos vivendo. Saiba disso. E finalizando esse tema, nós vamos ver agora o que foi falado que estaria acontecendo, ou que deveria acontecer para que Jesus realmente voltasse. Está em São Mateus, capítulo 24, versículo 14, onde nos diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, aí então virá o fim. Com relação a esse assunto, tem muitos países que são fechados do ponto de vista social, onde não existe liberdade para pregação. Mas até nesses países como a Coreia do Norte e outros países estão sendo levado o evangelho de muitos modos. Ouvindo na televisão, na TV Novo Tempo, eu ouvi esses dias a respeito disso, onde o pastor estava explicando que lá balões são balões são colocados no ar, levando vários vídeos players, que são pequenos radinhos que são levados com a Bíblia gravada. E muitas pessoas, centenas, milhares, ali têm o conhecimento através disto, de outras formas, porque Deus ele está sim apressando essa mensagem. E o que nós deveríamos fazer então? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Então é motivo de muita alegria, não pelos problemas, não pelas desgraças e grandes coisas acontecendo no mundo atual, né? Como Deus já tinha predito, né? Jesus tinha falado através de pestes. Nós estamos vivendo um momento de peste, né? O que é peste? Peste é uma epidemia muito grande. Então nós estamos vivendo, mas não exultar e ficar feliz por isso, não. Nós devemos ficar felizes porque Deus tem um propósito. No final essas coisas aconteceriam, mas Jesus vai voltar. E olha só essa advertência em Lucas 21, 36, que diz assim: vigiai todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, meu amigo e minha amiga, nós precisamos realmente nos preparar. Esta mensagem é uma mensagem de preparo e nós precisamos ficar atentos, orando, buscando a Deus, né?
Então, não é um dia. Hoje nós não estamos vivendo num dia onde a gente possa ficar relaxados, vivendo a vida de qualquer maneira. Precisamos nos preparar. E este é um assunto que nós vamos estar estudando nos próximos temas. Então, ficamos por aqui. Esse tema de quando será que você possa ouvir e passar para outras pessoas, tá bom? Esse vídeo, que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa sentir o desejo de estar se preparando para encontrar com Jesus, que é nada mais, nada menos que aquele que vai trazer a vida eterna para todos aqueles que aceitarem. Não tardará. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa voltar muito em breve, que o Senhor possa realmente tomar conta de cada um dos teus filhos. São tantas pessoas neste planeta, Senhor, que estão sofrendo por diversos problemas. Que o Senhor possa tê-los, cada um, em suas preciosas mãos, e cuidar. E, por favor, nos adverte com essas palavras, nós possamos nos preparar, porque, Senhor, o pecado tão perto nos rodeia, nós possamos nos livrar de tudo aquilo que nos causa estar mais perto de Ti, e é isso que vai realmente trazer a satisfação para as nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus.